Então, bem, deixa eu tentar apresentar o que é que eu trouxe para vocês, um pouco nessa temática, nessa discussão da coletividade e uso dos recursos, como muito bem foi apresentado aqui pela professora Cristina. Eu trouxe algumas reflexões, não são coisas muito sistematizadas, como a professora Cristina Maneschi trouxe aqui um material muito interessante, que ressalta a importância que essas coletividades têm no uso, na gestão, na cogestão, ou seja, no sentido de garantir a conservação desse recurso para as próximas gerações. Então, esse é um compromisso muito grande e pensar, investigar, discutir, pesquisar coletividades locais é um desafio muito grande no sentido de garantir esse recurso. Pois bem, então trouxe algumas reflexões sobre como esse recurso está sendo utilizado. Eu trouxe algumas experiências minhas sobre Abaetetuba, um pouco Cametá, um pouco Rio Grande do Norte. Então, não são coisas, um roteiro, mas são coisas pontuais e eu trago para refletir com vocês. Eu queria pedir a ajuda da Cristina. Vou ficar aqui de lado. Pode passar mais uma vez? Isso aí. Não sei, está no formato que vai por parte. Primeiro, eu começo a questionar essa atividade, né, o pescar. Né? Essa atividade, à primeira vista, e eu tento me colocar, me posicionar alguns anos atrás, quando eu não conhecia essas populações, essas coletividades, ela remete a uma compreensão muito simplista, muito singular de capturar. Pescador é aquela pessoa que vai lá, captura o peixe para o almoço, para a janta. Então, é uma compreensão muito simplista. E com o passar do tempo, com a experiência, com as pesquisas, com o convívio principalmente, a gente acaba percebendo que ela é mais do que isso. Essas populações que vivenciam com uma relação muito próxima, muito direta com os recursos, elas desenvolvem outras habilidades, elas desenvolvem outros domínios. Então, um pouco isso que foi teorizado inicialmente nesse momento. Pode passar, Cristina, por favor. Tá, aí eu trago, pode passar, acho que são 3 ou 4, são mais uma, acho que é isso. É isso, mas é normal, ninguém sabe quando termina, não avisa. Então, tá, a pesca artesanal eu trago aqui algumas características. Primeiro, há alguns questionamentos e algumas discussões que não há um consenso sobre o que caracteriza a pesca artesanal. Se é caracterizada pela quantidade capturada, se é pelos equipamentos utilizados, pelo tamanho da embarcação, pela região atingida. Então, aqui, falar em pesca artesanal é falar primeiro de um leque de alternativas. Até porque essa terminologia do artesanal, ela se faz muito presente a partir da década de 60, quando é instituída a pesca industrial, exatamente para fazer o paralelo, para dizer o que é pesca artesanal e o que é pesca industrial. Então, falar de pesca artesanal é falar de um mundo, tá certo? De pessoas que desenvolvem uma atividade, como foi apresentado já aqui, em espaços comuns, e isso é importante compreender, porque vai diferenciar, vai ser um diferencial muito grande em estudar, compreender a pesca artesanal, diferentemente de outras categorias de trabalhadores que não têm, que pode ter, no caso a agricultura, que tem um espaço geográfico delimitado, onde o agricultor vai trabalhar na sua roça, principalmente durante o dia. A sua roça é delimitada geograficamente e, à noite, este agricultor está em casa. Então, compreender a pesca artesanal é compreender, primeiro, que esse espaço de trabalho é um espaço comum. Aí vem a tragédia dos comuns. É um espaço que é de todos. E o espaço que é de todos, há uma compreensão, principalmente aqui a nível de Brasil, que uma compreensão equivocada. Eu posso fazer isso porque isso aqui é público. É a compreensão de que o público é meu, é de todos. Mas há uma compreensão equivocada de que o público não é de ninguém. Eu jogo o lixo ali porque ali é público. Então, é equivocado, como se o público não fosse de ninguém. É o inverso. O público é de todos, é nosso. Então, compreender a pesca dentro desse espaço é compreender que os pescadores desenvolvem suas atividades em espaços comuns, em espaços públicos, e eles não são uno.
eles são diversos. Eles trabalham com instrumentos de captura diferenciado. Há aqueles que utilizam redes, outros matapis, outros espinhéis, enfim. Há uma variedade de instrumentos que são utilizados no mesmo espaço aquático, no mesmo espaço físico, nesse mesmo espaço geográfico. Então, aqui nós já temos uma característica muito importante para compreender a complexidade que é compreender a atividade pesqueira dentro desse espaço geográfico. Então, é nesse sentido que a gente apresenta, inicialmente, o que é compreender essa coletividade e o uso desse recurso, compreendendo que o recurso é comum e compreendendo que essa coletividade utiliza-se de instrumentos variados. E muitas das vezes, nós já sabemos, conhecemos, há muitos conflitos quando a maré vira de um lado para outro, o espinhel sai levando a rede, ou a rede leva o espinhel, houveram mortes, muitos conflitos. Enfim, é compreender que é complexo, uma situação sui generis. Pode passar, professor. Tá, eu trago aqui uma questão que eu chamo da criatividade, que eu desenvolvo um pouco nas minhas pesquisas, sobre o saber fazer, que não é um saber fazer do nada. As populações elas dão respostas, muitas vezes, na maioria das vezes, satisfatórias aos problemas, a partir de um prévio conhecimento acerca do recurso, do meio. Compreender os pescadores artesanais, as pescadoras, os tiradores de caranguejo, é compreender a lógica de que eles fazem parte, eles estão muito mais próximos desse meio do que talvez um estrangeiro que sejamos nós para visitar ou fazer uma pesquisa em uma determinada comunidade pesqueira. Eles desenvolvem outras habilidades, eles se confundem com o meio, eles têm uma relação de vivência. Então, eles são nascidos e criados naquele contexto, eles desenvolvem elementos que um estrangeiro não pode desenvolver. Então, vamos passar. Nessa relação ser humano, já foi corrigido homem, né? Essa questão do gênero, relação ser humano-natureza, eu trago aqui algumas reflexões. Eu trago do Romildes, que é lá de Abaetetuba, e eu vou apresentar para vocês uma experiência de criação de peixe em cativeiro, desenvolvida por pescadores artesanais. Trata-se de iniciativas que não é de transformar o pescador em piscicultor, mas de concomitante à pesca tradicional, eles passaram a desenvolver uma outra atividade que foi a criação de peixe em cativeiros. Então, Romildes diz assim, o pessoal tem na cabeça o seguinte, cavou o buraco lá, jogou água dentro e jogou o peixe pronto. Não tem a mínima consciência de que é o mesmo que você ficar preso dentro de uma casa dessa. Aqui você precisa de ter comida, ter bebida, você precisa ter o aconchego aqui dentro, conforto. O Romildes faz uma metáfora, no sentido de que criar peixe é que nem você ficar preso numa casa. Aliás, criar peixe me remete àquele seminário que aconteceu em 89, lá no seminário da aldeia em Cametá, quando, após 5 anos, após o represamento, o fechamento das comportas de Tucuruí, que aconteceu em 84, 5 anos após, no ano de 89, acontece o primeiro congresso dos pescadores artesanais do Baixo Tocantins. E neste congresso, uma das deliberações, dos encaminhamentos dos pescadores de 11 municípios foi exatamente investir na piscicultura, porque a pesca começou a ter um declínio muito acentuado, principalmente na região do Baixo Tocantins, também influenciado pelo represamento do rio. Aí eu me recordo do presidente da colônia de Cametá, à época, o Juvenal Teles, ele fez uma fala assim, muito interessante sobre a perplexidade dele diante daquela situação. Ele dizia assim, o evento aconteceu em Cametá, estava a Universidade Federal do Pará, estava o Poema, estavam prefeituras, havia muitas organizações não governamentais, inclusive secretarias municipais que deram apoio à implementação da piscicultura em vários municípios. Então, o Juvenal falava assim, ele pegou o microfone no final do evento, havia uma faixa de 300 pessoas, ele disse, quer dizer que hoje nós temos que criar aquilo que a natureza nos dava? E deixou a interrogação. Quer dizer, pensem,
Vamos refletir sobre uma situação impensada na cabeça do Juvenal, talvez impensada pelos pais, pelos avós, que um dia ele teria que criar o peixe que, tradicionalmente, as gerações o capturavam. Então, na cabeça do Juvenal deu um nó, e ele socializou aquele nó com todos os presentes. E o Juvenal foi um dos grandes criadores de peixe em Cametá, que faleceu no ano de 2000, o Juvenal, que à época era presidente da colônia de pescadores de Cametá. Então, aqui eu trago um pouco da experiência para discutir com vocês essa criatividade e um pouco esse conhecimento dessa coletividade. Bom, aqui eu trago uma imagem que eu quero discutir com vocês, dividir com vocês um pouco a questão do moderno e o tradicional. Tá? É um paradoxo. Foi criado em Abaetetuba, precisamente no rio Janipaúba, uma estação de piscicultura. Uma estação de piscicultura que ela fornecia e produzia alevinos através de inseminação artificial. Então, havia o processo de inseminação artificial, a produção de alevinos e a distribuição para os grupos de pescadores que desenvolviam. Só que aqui a gente percebe o paradoxo. Se ao mesmo tempo você tem o moderno através de inseminação artificial, aqui você tem o método rudimentar de escavação de tanque. Então, não teria outra, à época, na região, nas ilhas distantes dos centros de Abaetetuba, de Garapé-Meri, de Cametá, lá nas ilhas, a 2 horas de viagem, não tinha outra alternativa a não ser fazer isso mesmo. Então, um pouco esse paradoxo que faz com que, ao mesmo tempo, o moderno esteja chegando, mas o tradicional se faz muito presente. Aqui a imagem de um tanque pronto, com uma casinhola, uma pocilga, era consorciado ou com criação de frango ou com a criação de porco, tinha uma assistência técnica, principalmente com a Pastoral da Pesca ou grupos da Emater de algumas prefeituras que davam apoio à iniciativa. Aqui é mais a parte ilustrativa. Pode passar, professor. Pois não, acho que tem mais um. Tá bom. Tá, aí eu trago aqui um pouco sobre essa criatividade, sobre esse saber, esse desenvolvimento que existe nessas coletividades locais no uso com os recursos. Eu trago uma outra experiência de Cametá. Abaetetuba e Cametá, mais precisamente Cametá, que é exatamente, muitos de vocês já conhecem, que é a pesca do Mapará. A pesca do Mapará é uma pesca que envolve grupos grandes de pescadores, porque, teoricamente, consiste em localizar o cardume, fazer um cerco e prendê-los e depois retirá-los através de pequenas redes ou paneiros. Assim parece ser muito simples, mas o que nós chamamos a atenção aqui é exatamente a sabedoria que o pescador denominado taleiro, exatamente por utilizar uma tala retirada de palmeiras nativa da Amazônia, conhecido como a paxiúba, e ele utiliza-se desta tala ou de um prumo para localizar cardumes. Não só localizar, mas ele consegue diferenciar cardumes de várias espécies até encontrar aquele que interessa a ele, que no caso o Mapará. A partir do momento que ele localiza, ele comunica, acena para os grupos, faz-se o cerco e depois há todo um procedimento que nós vamos ver aqui. Vou passar, professor. Tá, é conhecido como pesca do bloqueio. Aqui nós temos o Ozenil, um taleiro lá de Abaetetuba, com esta longa tala, é que os cardumes eles devem fazer barulhos ou movimentos diferenciados, porque eles sabem diferenciar o tamanho do peixe, quando é maior, quando é menor, então eles sabem fazer esta inferência, não só sobre o tamanho, mas também sobre a quantidade do estoque. Então, é neste ponto que eu quero chamar a atenção sobre a importância do conhecimento, dessa sabedoria, deste conhecimento desenvolvido enquanto instrumento de gestão dos recursos. Por que eu falo isso? Eu trabalhei nessa região 92 e 93 com o que eles chamavam de acordos de pesca. Como funcionava?
um determinado rio tinha-se um acordo de pesca em que não poderia ser capturado o mapará miúdo, só poderia ser capturado a partir de 25 centímetros, e o taleiro funcionava como o elemento que autorizava ou desautorizava a pescaria. Então, o acordo de pesca funcionava por quê? As grandes turmas de pesca invadiam os rios, quando o cardume de mapará adentrava, fazia-se o cerco, pescava-se, tirava-se todo aquele recurso e a turma ia embora. Quer dizer que os moradores do rio não tinham acesso a esse recurso. Então, o acordo de pesca funcionava mais ou menos assim. A partir da instituição desses acordos, o taleiro funcionava como elemento fundamental para autorizar ou desautorizar a pesca. Instituía-se o número mínimo de paneiros, que é a unidade de medida. Me lembro que no rio onde eu fiz a pesquisa, lá só podia acontecer a pescaria a partir de 25 paneiros. A partir da captura autorizada, uma porcentagem ficava para a comunidade. Então, a partir do acordo de pesca, a própria comunidade já recebia uma parte, uma porcentagem daquele peixe capturado. Então, é importante compreender o papel desse pescador enquanto um elemento fundamental na gestão desses recursos. Pode passar. Aqui pode passar o cerco. Isto aqui é lá em Garapé-Miri. O cerco já foi feito. O seu Mimo, que é o taleiro que está fazendo esta pescaria, ele está utilizando uma tala para verificar se não há nenhum rompimento da rede, se há fuga de peixes. E assim, interessante é que, às vezes, a ciência complica e eles simplificam. Eles utilizam tanto a localização com a tala ou com o prumo, como eu falei anteriormente. E eu me lembro que eu fiz uma pergunta ao seu Mimo, eu tive uma resposta muito interessante. Eu perguntei para o seu Mimo, qual a diferença da tala para o prumo? E ele me respondeu, nenhuma. Tanto a tala quanto o prumo é para localizar o peixe. Obrigado. Aí depois eu descobri que o prumo é para lugares mais profundos e a tala é para lugares mais rasos. Mas tem a mesma finalidade. Então, assim, às vezes a gente tenta complicar e eles simplificam. Pode passar. Aqui já é o processo de despesca. Os peixes, pode passar. Antes de passar para cá, eu queria chamar a atenção para a questão do complicado e o descomplicado. Nós temos a própria produção do conhecimento científico, às vezes, nós temos o nosso método, o nosso rigor, às vezes nos deixa assim, em situação diferente ou indiferente com essas populações. Eu me lembro de um trabalho que eu orientei lá em Bragança, da Norma, que fez um trabalho sobre pescadores infanto-juvenis, e a Norma vinha sempre me procurar, Sérgio, eu não sabia que essas crianças conheciam tanto. Eu não sabia o quanto eles conheciam e o quanto eu estou aprendendo com essas crianças. Eu me lembro que, numa dessas vezes, a Norma me falou que as crianças têm uma teoria de que não existe, em Bragança, a safra da pescada amarela. Só existe a safra da pescada amarela porque a sardinha vem para a costa do município. Então, a pescada amarela vem atrás da sardinha para comer a sardinha, por isso tem a safra da pescada amarela. Por quê? A pescada amarela se alimenta de sardinha, de ouricica. Ele foi falando sobre a cadeia. Aí a Norma perguntou, como você sabe a cadeia alimentar? Não sei nem se ele sabia o que era cadeia, né? Pensa que é outra coisa. Mas ela ficou assim, como você sabe essa cadeia? É simples. A gente pega a pescada amarela, abre a pescada e a gente encontra o esporão de ouricica, encontra isso, encontra aquilo. Simples. Desse modo, ele conheceu os hábitos alimentares da pescada. Mas parece para o pesquisador como uma criança de 9 anos vai conhecer o hábito alimentar, o ciclo da pescada. Então, às vezes, a gente complica e, às vezes, a gente aprende um pouco como isso se simplifica nas pesquisas. Ok? Aqui, vamos passar rapidamente, pode passar o outro. Aqui, certamente, todos já pegaram um peixe desse, mas é para dizer que... Isso aqui eu já utilizei em algumas aulas minhas. É para dizer que
A própria pescaria, o próprio processo de conhecimento, de aprendizado, a pesca, ele envolve outros elementos que, por exemplo, a academia não utiliza. Nós fomos ensinados, desde pequeninos até na universidade, principalmente pela oralidade. A oralidade ela é quase que 100% do processo de ensinamento daquilo que nós aprendemos. Escutamos, lemos e assim temos. E assim, às vezes, subjugamos ou julgamos que o pescador ensina assim o seu filho a pescar. Assim nós ensinamos os nossos filhos, né? Pega aqui, coloca a minhoca, quando sentir, você puxa. Isso nós fazemos assim, porque assim nós reproduzimos. Aqui é só para chamar a atenção que essas populações, elas aprendem de maneira diferente. Os pescadores mirins, eles aprendem assim, acompanhando os mais velhos, pode passar. Escutando histórias, pode passar aí. Escutando histórias, porque as histórias são fantásticas sobre como se aprende. Tem um livro muito interessante chamado Alfabetos da Alma, do antropólogo Carlos Aldemir, que ele trabalha exatamente o processo de alfabetização a partir de contar histórias, a importância que tem essas histórias no aprendizado da criança. Então, também escutando histórias eles aprendem, pode passar. Aqui, este sentir o cheiro, eu acho fantástico o sentir o cheiro, porque esses outros sentidos que eles desenvolvem. Tem histórias que eu ouvi, talvez seja uma... Pode tocar. Uma história que eu ouvi em três ambientes diferenciados. Eu escutei a mesma história lá na Lagoa Piató, no Rio Grande do Norte. Eu escutei em Abaetetuba e eu escutei na Vigia. A seguinte história. Quando nós mergulhamos na água e sentimos o cheiro de melancia verde, primeiro que eu não sei como sente o cheiro lá embaixo, mas em todos os três ambientes eu escutei a mesma história. Quando a gente mergulha e sente o cheiro da melancia verde, é porque tem sardinha. De ambientes aquáticos, de regiões diferentes, de pescadores que não se conhecem, mas a lógica dessa relação com o meio parece... Então, assim, eles desenvolvem outras habilidades, outros sentidos. É muito comum, quando nós vamos ao município, ao interior, senta no trapiche e escuta o popopô passando longe e alguém comenta, olha, lá vai o motor do fulano. Por quê? A audição já conhece, diferencia-se. Eu, quando vou para lá, eu confesso que, para mim, popopô é muito parecido um com o outro, não consigo fazer essa diferença. Mas eles fazem essa diferenciação, porque são outros sentidos que são desenvolvidos. A visão é desenvolvida, eles conseguem ver coisas que nós não vemos, está ali, mostra, mas eu não consigo visualizar. Talvez a minha visão não esteja adestrada ou não aprendeu a ver do modo como eles veem. Então, isso tudo, pode passar, professora, por favor, é para buscar essa autonomia, buscar esta inserção na atividade pesqueira, nessa formação onde outros elementos são desenvolvidos por esses pescadores. Pode passar. Tá, aqui, pode passar mais uma vez. Aqui é um pouco mais sobre a relação da ciência com o tradicional, né? Aqui nós temos um peixe... Alguém conhece esse peixe? Piranha, né? Também esse peixe é muito famoso. Aqui é para dizer que essas populações conhecem os peixes que comem outros peixes. Pode passar, certo? Peixe que come outro peixe. Peixe que come fruto e algas. Esse aqui alguém conhece? É uma voz grossa ali, é o tambaqui. Tá bom. É o tambaqui, pode passar. E aí vem, né? A ciência vem rotulando, certo? O pescador tem conhecimento de espécies de peixes carnívoros e herbívoros, às vezes eles não sabem o que é isso, não precisam saber, mas nós temos a necessidade da ciência rotular, pode passar. Aqui o exemplo pode passar, o tirador de caranguejo que entra e sai sem se perder, é fantástico, essa noção que a ciência vai chamar eles têm noção de geografia, tá? Pode passar. Aqui, pode passar mais uma vez, mais uma. A navegação noturna, muitas vezes, viajando com eles, em direção daquela constelação, é uma bússola
mais antiga que a bússola moderna, então que para a ciência pode passar, vai dizer que eles têm uma noção de quê? De geografia, de astronomia, então é um pouco astronomia, é um pouco isso que a gente utiliza, inclusive, nas nossas pesquisas. Eu uso muito a relação da matemática, digo muito que os pescadores têm a noção da matemática, os tiradores de caranguejo conhecem a biologia, quando o caranguejo troca a carapaça, enfim, a necessidade da ciência de rotular. Então, esses conhecimentos tradicionais pautam-se por saberes permeados pela tradição, compreendidos como saberes construídos ao longo das gerações, transmitidos a partir da oralidade e das experiências do cotidiano, frutos de um conhecimento não científico que tem por base a observação e as orientações das gerações mais experientes. Pode passar. Tá. Aqui eu trago já caminhando para o final, um pouco da sistematização dos saberes, que diz assim: um prévio conhecimento acerca dos hábitos alimentares dessas espécies, tais conhecimentos podem sistematizar um conjunto de saberes sobre o modo de vida animal, vegetal e meio ambiente. Talvez se possa falar de uma zoologia, uma botânica e uma ecologia da tradição. Isso para dizer o quê? Que as coletividades, aqui tecendo e priorizando populações ribeirinhas, populações pesqueiras, que têm uma relação muito próxima, muito imbricada, muito íntima com a natureza, eles trazem consigo elementos que podem e devem ser útil na gestão desses recursos. Compreensão sobre meio, compreensão sobre ambiente. Eu sempre digo que a gente aprende. Eu tenho aprendido muito com os pescadores, e às vezes eles nem sabem o quanto eles ensinam, né? Porque a gente escuta e depois a ciência conceitua, não é isso? Nós fazemos os conceitos, a ciência quer conceituar. E eu estive em Abaetetuba, no mês de fevereiro, encontrei um pescador que hoje não está mais pescando, o Assopra. Alguns devem conhecer o Assopra em Abaetetuba, e eu tive a oportunidade de falar para ele que eu tenho utilizado um conceito de sustentabilidade que eu aprendi com ele há uns 20 anos atrás. Eu achava fantástico quando ele, em uma grande assembleia de pescadores, ele traduzia para os seus pares o conceito da sustentabilidade. Ele dizia assim, falando dos peixes, ele dizia que se você mata o pai, se você mata a mãe, e se você mata os filhinhos, acaba a família. Fantástico. Ou seja, mate o pai e a mãe, deixe os filhinhos, porque eles vão crescer, vão ter filhinhos, depois você vai e mata o pai, mata a mãe e deixa os filhinhos. Então, assim, é um modo como ele simplifica e consegue traduzir isso para seus pares, conceitos que nós vamos, a concepção da ciência, do cientista, conceituar essas compreensões. E, ainda não, eu trouxe aqui, para finalizar, algumas reflexões, alguns depoimentos de um pescador, agricultor que eu conheci no Rio Grande do Norte, onde ele trabalhou comigo, não vou chamá-lo de sujeito da pesquisa, que eu não gosto muito desse termo, um parceiro que trabalhamos juntos, e muitos dos conhecimentos deste pescador, Francisco Lucas da Silva, conhecido como Chico Lucas, muitos conhecimentos dele, eu me vali para confecção e argumentação da minha tese. Então, muito também nós aprendemos com Chico Lucas, e o que eu trouxe para vocês aqui é um pouco do próprio nordestino, que gosta de fazer cordel. E como o Chico Lucas foi alfabetizado pelos filhos, e não estudou na escola formal, ele foi alfabetizado depois de muito tempo pelos seus filhos, fizeram uma pergunta para ele: mas Chico, se você fosse à escola, o que é que você faria? Como seria? Então Chico resolveu escrever alguns versinhos sobre o que ele faria na escola, como seria o comportamento dele naquele ambiente. Ele conhecia muito o ambiente pelos seus netos quando vinha da escola. E ele fazia muitas críticas, porque ele não conhecia, por exemplo,
algumas frutas que tinha no livro didático, aquelas árvores lá do sul, frutas que ele não conhecia lá no sertão do Nordeste. Então ele fazia muitas críticas. Então pode passar. Então o Chico teorizou assim. Este aqui é o Chico Lucas. Ele diz assim: estou aqui na escola na intenção de somar aquilo que eu já sei com o que a senhora nos dá. Garanto que esses saberes se podem complementar. Então ele está sugerindo para a professora o que ele pode aprender da educação formal, mas o que ele pode ensinar também. Ontem a senhora dizia que o homem é racional. É difícil dizer isso desse tipo de animal, que comete muitos erros no seu meio natural. Então, ele está fazendo aqui uma crítica à própria ação do homem diante da natureza. Vamos lá. De modo que a natureza parece ser mais sabida, se organiza de tal forma, alimenta a nossa vida, mas para preservá-la poucos fazem tentativa. Ontem com aquele livro, é o dever de casa, ontem com aquele livro fiquei muito perturbado, já fiz casa e barco, tudo medido e somado, mas quase não entendi como praticar seu recado. Então aqui ele está questionando, e ele vai concluir, agora a conclusão do Chico. Ele diz: quero propor uma coisa, se a senhora me permite, que a gente leia no livro, mas fale do que acredite, para tudo ficar mais claro e não valer um só palpite. Então, ele faz uma reflexão, que a gente utiliza isso aí para discutir um pouco a interdisciplinaridade, principalmente a transdisciplinaridade, que é para além da disciplina. Então, assim, são conhecimentos de uma... Ontem nós discutimos isso, vimos muito bem isso aqui na apresentação da Denise, vimos na outra apresentação do professor Wellington, sobre o que é o saber, o que é a sabedoria. Então, assim, é fantástico e é interessante compreender que essas populações têm muito a contribuir e muito a nos ensinar também. Eu acho que aquela questão de que a prevalência de um conhecimento sobre o outro, compreender, achar que somente a ciência é muito nova. A ciência só é do século XVII para cá. Nós temos muito tempo mais para trás do que para frente. Então, não dá para desmerecer ou subjugar um conhecimento milenar. Conhecimento esse que tem validade tanto quanto a ciência. Eu gosto muito dos biólogos chilenos, Francisco Varela e Humberto Maturana, que escreveram na Árvore do Conhecimento e dizem que a magia e o mito é tão explicativo para aqueles que acreditam como a ciência o é para aqueles que adotam. Então, é aquela confiança, é aquele argumento, é aquela explicação que você tem. Então, não dá para tudo a ciência explicar, até porque nem tudo a ciência explica. Então, se nem tudo a ciência explica, outras formas de explicação temos hoje. E este conhecimento tradicional, esta sabedoria, essa herança, apresenta-se no mundo moderno como uma das formas de explicação das situações, dos fenômenos que se fazem no mundo moderno. Então, eu queria concluir dizendo que essas coletividades, elas trazem consigo muitos líderes, muitas pessoas que se destacam, muitos, eu acho que a expressão correta seria líder mesmo, pessoas que têm uma sabedoria interessantíssima, onde a tradição prevalece, onde, por exemplo, os taleiros que têm habilidade em identificar cardumes de peixe, eles são filhos e netos de taleiros, onde há, inclusive, o respeito àquela tradição. Não é qualquer um, eu quero ser taleiro. Não, o taleiro vai ser o filho do seu mimo, que já estava preparando o filho para assumir. Então, há também o respeito à tradição. Então, ressaltar mais uma vez que esses conhecimentos, essa forma de se relacionar com o meio, podem e devem ser instrumentos muito úteis na gestão desses recursos. Okay? Muito obrigado.